Olá pessoal, aqui quem fala é o canal Fatos Curiosos. E como o nome do canal já diz, vamos falar sobre alguns fatos curiosos que muitas pessoas já conhecem e outras ainda não conhecem, mas têm curiosidade de saber. E hoje está sendo o nosso primeiro vídeo e vamos falar sobre alguns rituais que antigamente usavam para comemorar um Halloween, certo? O Halloween pode ser mais antigo do que o cristianismo. Antigamente era uma festa paga. Vocês tinham que pagar para poder participar dessa festa. Então era o tempo que os vivos se divertiam com os mortos. Uma coisa bem estranha, né? Não há muito sobre o Soen e como ele era feito, mas é totalmente diferente do que o Halloween que conhecemos hoje. Então hoje eu vou trazer alguns rituais que eram feitos no Soen que talvez tenha ligação com o Halloween de hoje em dia. Então, pessoal, o primeiro ritual que tinha, onde vamos dizer assim que dava início, né, mas nada comprovadamente, era o assassinato ritualístico dos reis. Antigamente foram encontrados corpos nos pântanos da Irlanda. Eles estavam em perfeito estado, a sua pele estava coberta por um material chamado tufa preta, tufa, né, que esse material era usado para o corpo não se decompor. Então, não se demorava para se decompor, mas então eles usavam muito isso. Os rostos que foram encontrados, esses corpos, estavam do mesmo jeito que foram enterrados. Aí você está dizendo assim, nossa, como assim estão do mesmo jeito? Vocês viram? Não, mas os relatos afirmam que não mudaram quase nada, estavam intactos. E também não só os seus rostos, mas também como os seus cabelos estavam intactos. Os arqueólogos acreditam que os corpos não estão ali por acaso. Eles faziam, eles eram o resto de um sacrifício cerimonial. Roupas e acessórios mostram que eles eram da classe dominante e que se encaixavam em uma antiga lenda que se chamava o assassinato ritualístico dos reis, cometido no Soen. Isso acontecia pois o povo responsabilizava o rei se o ano fosse difícil, tivesse pragas, tivesse fome e etc. O rei era culpado de tudo de ruim que acontecia naquele tempo e eles sacrificavam o rei e substituíam ele e pegavam o corpo do rei morto e jogavam no pântano. Outra coisa muito comum também que acontecia no Soen era a arte da adivinhação, né? Então muitas pessoas queriam saber como seria seu futuro, seria bom, seria ruim. Então eles iam procurar pessoas que faziam feitiço naquele tempo, né? Invocavam espíritos para revelar o futuro, como é que ia ser. Então tinha alguns feitiços que era bem popular, né? Que um deles era que as meninas se escondiam ao lado da casa de um vizinho. Eles, para ouvir a conversa das meninas, enchiam a boca de água, segurando uma pitada de sal em cada mão e ouviam a conversa das meninas. O nome da menina, o nome do rapaz que as meninas falavam, eles acreditavam que era com ele que ela iria se casar. Outro feitiço muito popular também, assim podemos dizer, era que os rapazes abriam as portas do celeiro e faziam tipo uma mímicazinha disfarçadamente, jogavam milho contra o vento 3 vezes. Depois da terceira vez, eles acreditavam que aparecia um espírito que assumiria sua forma adulta, né? E que eles tinham que, como se diz, tirar as dobradiças da porta, né? Para que o espírito fosse embora. Caso eles não fizessem isso, o espírito ficaria ali para perturbar ele. Não entendo por que tem que tirar as dobradiças, porque o espírito atravessa a porta. Mas tudo bem. Outra coisa muito curiosa que acontecia lá era as fadas que sequestravam pessoas. Então, acontecia também que as fadas saíam de suas casas e iam para o mundo dos mortais. E isto era considerado um momento muito ruim e não um momento mágico, certo? Era um momento muito ruim para eles.
E então o que acontecia era o seguinte: as fadas eram comandadas pelo Rei dos Mortos. E elas iriam em cima de um cão infernal. E elas iam pelas nuvens. Iam por cima das nuvens e reuniam os recém-mortos. Muitas pessoas ficavam longe das casas das fadas, que ficavam nas colinas pontilhadas à paisagem da Irlanda, e eles tinham medo, pois às vezes eram puxados vivos junto com os falecidos, e era levado para a vida após a morte. Então eles ficavam longe também, por conta disso, com medo de serem puxados, né? Seriam puxados para a morte, puxados para o inferno, então eles ficavam longe de tudo que fosse casa de fada. Outra coisa lá também, que podemos dizer assim, que era uma brincadeira que acontecia lá, se chamava a Porca Negra. O fogo, né, ele sempre foi uma parte importante no ritual, pessoas de vários lugares, né, só que cada ritual era variado, de local para local, não era uma coisa certa. Então tinha alguns lugares que eram mais perigosos e sombrios e outros lugares eram mais calmos. Então vou dar um exemplo aqui em Murray, não sei se assim se pronuncia, mas, continuando, os garotos iriam na casa do povo pedindo tufa para queimar as bruxas. Eles faziam uma enorme fogueira, iam pedindo muita tufa e faziam uma enorme fogueira e eles se deitavam o mais perto possível dessa fogueira sem se queimar. Então, eles acreditavam que a fumaça ia subir nos seus corpos e os coleguinhas deles pulavam sobre ele, passando pela fumaça que vinha subindo nos seus corpos. Então eles acreditavam que fazendo isto iria ter proteção. Então o que acontecia era o seguinte: uma pessoa se deitava perto, não uma, várias pessoas se deitavam perto das fogueiras e a fumaça da fogueira ia passando pelos seus corpos e eles acreditavam que pulando sobre essa pessoa e passando pela fumaça teriam poderes mágicos, alguma coisa acontecer, certo? Então, isso era meio que uma brincadeirinha entre eles. Outra coisa que é mais ou menos comum, como hoje em dia, era as pessoas que elas se vestiam de mortos, mas não era como hoje. As pessoas sempre se vestiam lá, fantasiavam como zumbi, como realmente morto. Não é como o Halloween de hoje em dia, que você se veste de super-herói e outras coisas a mais. Não. Lá eles tinham que se passar realmente por espíritos. Então eles pintavam a cara, usavam roupa de palha para realmente se passar pelos mortos. Porque os espíritos que iriam vagando ali pela terra, acreditar para os espíritos acreditarem que eles também eram espíritos, eles estavam mortos. Então muitas pessoas matavam animais e se vestiam com a pele dos animais. Então nesta época era muito comum animais serem mortos para guardar também para o inverno. E o som que marcou o início das comemorações era o som dos porcos moribundos. Para não fazer nada de errado, eles pegavam o crânio e a pele dos animais que tinham sido matados, que tinham sido mortos, e faziam suas fantasias. E então era uma coisa muito demoníaca. Então não era como hoje em dia que você vê um Homem-Aranha, um Superman, um Batman, não. Era uma coisa muito diabólica, realmente. Por isso que era muito complicado naquele tempo. Então era difícil realmente esse ritual, era uma coisa muito pesada. E uma coisa muito pesada também que acontecia lá, segundo as lendas, era um sacrifício infantil. Então acreditavam que no ritual de Soen, em um período, as crianças eram sacrificadas. Então, uma história irlandesa fala sobre um tempo que os deuses exigiam sacrifício durante o ritual. Tem até uma lenda que fala que as pessoas teriam que abrir mão de 2/3 de tudo que elas possuíam. Isso estava incluso leite, filhos e milho. Outro artigo escrito por um monge afirma que teria um lugar chamado Meg Slect, não sei se assim se pronuncia, mas eu vou botar aqui na telinha. O monge afirma que este era o altar que era usado para sacrificar crianças. Então vocês podem ver que era uma coisa muito diferente do Halloween de hoje em dia, que hoje em dia a gente brinca, sai de porta em porta pedindo doces ou travessuras. Então não há nada comprovadamente que tenha uma ligação entre esse ritual de Soen
e o Halloween. Mas era um ritual, são vários rituais que eles comemoravam uma festa. Então, é muito diferente de hoje em dia. Então, pessoal, desculpe a fala, assim, alguns erros básicos, mas eu estou um pouco nervoso e que no próximo vídeo eu vou estar melhor. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se possível, deixe o like, deixe um comentário aí de algum tema que vocês queiram que a gente fale. E muito obrigado e até o próximo.